Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Sou responsável pela área jurídica de tax do Magalu. O Paulo é nosso gerente tributário, o Breno é nosso gerente civil. A nossa ideia aqui agora é compartilhar um pouquinho com vocês, depois dessa aula de atendimento que vocês tiveram, e depois dessa imersão bem inspiradora que a Luísa passou para todos nós de manhã, nós vamos entrar aqui um pouquinho em alguns aspectos técnicos, mas não menos importante no dia a dia de todos que operam via plataforma, via comércio eletrônico, e a gente entende que isso pode ser sim um diferencial no sucesso de todos os vendedores, seja na nossa plataforma, seja em qualquer outra plataforma. Tá? E para começar a falar, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos da formalização. Tá? O que a gente precisa estar muito atento, e é super importante se a gente olhar um pouquinho para esses aspectos. Tá? A gente precisa ter uma estrutura societária bem definida, tem que ter clareza nos objetivos da sociedade, da empresa. A inclusão no contrato social apenas de sócio que realmente vai estar envolvido com o negócio, evitar de usar aquela pessoa só para utilizar o nome, pega o vizinho, pega um parente, usa o nome daquele que vai estar operacionalizando ali no dia a dia. Tá? Muito importante, deixar muito bem definido as responsabilidades de cada um naquele negócio. Quem que vai administrar, quem que vai cuidar da parte financeira, quem que vai ser responsável pela operação, quem que vai ser responsável pela área comercial, quem que vai ser responsável pela interface junto à plataforma, no caso o Magalu. Tudo isso é super importante você ter muito claro como é que vai se dar o dia a dia. Né? E outra coisa muito importante, separar a parte financeira da pessoa, sócia, administradora, a parte financeira da sociedade. Isso já é um grande passo. Tá? E o objeto social, ele tem que estar aderente com aquilo que você vai comercializar. Né? Por exemplo, a gente já identificou na nossa plataforma uma empresa que no objeto social dela, no cadastro perante os órgãos públicos, Receita Federal, Secretaria de Fazenda de Estado, está lá cadastrado como empresa varejista de produtos hospitalares. O cara estava vendendo madeira, produtos de móveis. Então, alguma coisa está errada, não faz sentido isso. Né? E é importante vocês estarem atentos com as questões legais. Né? O anúncio que eu estou subindo, é legal a forma que está sendo disponibilizada. O produto, eu posso disponibilizar esse produto para ser comercializado numa plataforma? Será que eu tenho alguma vedação? Será que eu tenho que pedir uma autorização, dependendo do tipo de produto, por exemplo, para a Anvisa, para a Anatel, produtos eletrônicos? Então, tudo isso é muito importante vocês estarem atentos. Né? Fazer uma reflexão interna de todo o portfólio que vocês pretendem subir na plataforma e uma avaliação. De repente, tem alguma coisa que você não pode estar comercializando na plataforma. E se tiver dúvida, as meninas já colocaram na primeira agenda aqui da tarde, pode contatar o nosso suporte, a gente é acionado imediatamente e a gente vai procurar ajudar sempre que for possível. Tá? Outro ponto importante da formalização é a regularidade. Então, os registros dessa empresa, mesmo que ela seja pequenininha, tem que estar regular, tem que estar registrado na junta comercial, contrato social. Vocês podem procurar o contador de confiança de vocês, um advogado de confiança de vocês. Isso é super simples, mas estejam regulares. Tá? De novo, atenção com produtos especiais, né? Autorizações especiais. Muitos sellers tentam vender produtos que requerem autorizações. Se não tiver essa autorização, a gente não vai conseguir viabilizar a comercialização desse produto na plataforma. Né? Outro ponto de atenção, autorização de marcas. Muitos produtos têm registro das marcas, são produtos que requerem autorização das marcas. A gente não pode comercializar sem essas autorizações, pode gerar problema, pode gerar processo judicial contra vocês, contra nós, então temos que estar muito atento com isso. Tá? Os cadastros, os registros. A gente não procura estar sempre com o nosso CPF em dia, o RG em dia. O CNPJ, a mesma coisa. Tem que estar em dia, tem que estar ativo. A inscrição estadual tem que estar ativa no estado que você está
inscrito, que está cadastrado para operacionalizar. E outro ponto super importante da regularidade jurídica são as certidões negativas de débito. Isso demonstra que você está em dia. Vamos aproveitar a presença do Paulo, um especialista aqui na área tributária. Paulo, compartilhe um pouquinho aqui com o pessoal. Certidão negativa, o que é uma certidão negativa? Certidão positiva? Vamos desmistificar isso aí. Bom, pessoal, primeiro boa tarde aí a todos. É um prazer aqui estar compartilhando algumas coisas que a gente vê no dia a dia. E a primeira delas eu acho que essa sopa de letrinhas aí quando a gente fala de CND, né? Para que serve isso? O que significa CND? E de fato a CND ela nada mais é do que um instrumento para que a gente possa comprovar que a nossa empresa está regular do ponto de vista, seja fiscal, seja trabalhista. Quando a gente fala de CND, que é a certidão negativa de débitos, ela simplesmente comprova que a nossa empresa não tem débito algum com aquele órgão que emite, seja ele a Receita Federal, a Receita Estadual ou uma Receita Municipal. Quando a gente fala de uma certidão positiva, ela é o inverso. Ela é uma certidão que vai dizer, olha, esta empresa ela tem sim dívidas comigo, União, Estados, municípios, ou tem alguma reclamação trabalhista que está sendo executada. Por outro lado, tem essa terceira certidão, porque muitas vezes a gente pode sim estar sendo cobrado como empresa, mas a gente não concorda com aquela cobrança, a gente entende que a gente fez certo, a gente está discutindo aquilo, ou a gente está com aquilo garantido em juízo. Então, nessas situações, é possível que seja emitida uma certidão positiva, porque ela indica que você tem débitos, mas com os mesmos efeitos da negativa, para mostrar que você está em discussão ou tem uma garantia. Então, esses são documentos extremamente importantes para que a gente possa comprovar para um terceiro que a empresa está regular. Legal, Paulo. E a gente está frisando isso com vocês, porque é importante não só no dia a dia de vocês, mas, por exemplo, você conseguir uma linha de crédito num banco, vai precisar desses documentos. Para se cadastrar na nossa plataforma, vai ser necessário esses documentos. Então, no dia a dia, vão ser documentos rotineiros. É importante que a gente tenha isso tudo regular, tudo ativo. Tá? E seguindo aqui adiante, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês o regime de tributação. Tá? A gente sabe que a questão tributária no país, o Fred até colocou, está entre os 3 principais ofensores do nosso business hoje no país, né, junto com a questão logística, toda a complexidade que a gente tem, os impostos é um deles. Né? E o regime de tributação, ele pode fazer a diferença entre a sua empresa ser uma empresa rentável ou não, pode fazer a diferença para você conseguir continuar crescendo, se expandindo ou não. Então, é muito importante a gente conhecer um pouquinho desse regime de tributação. E, Paulo, compartilhe um pouquinho com a gente aí a diferença desse regime, o que é um regime de tributação, o que a gente precisa estar atento, o que você pode trazer para a gente sobre essa questão? Legal, Zé. Eu acho que um ponto muito importante do regime de tributação é que vocês podem olhar para a gente e falar assim, pô, eu sou empresário, né? Eu estou construindo a minha empresa, para que eu preciso saber esse negócio de tributo? Eu vou contratar algum especialista que vai olhar isso para mim. Mas é importante a gente, claro, não entrar no detalhe, mas ter noções gerais disso. Saber até para questionar e fazer uma avaliação constante para justamente você ter uma empresa com uma rentabilidade maior e muitas vezes deixar de pagar um tributo, não de forma ilegal, mas de forma legal, reduzir a sua carga tributária. Então, o regime de tributação ele nada mais é do que esse conjunto de normas que vai definir o quanto você vai pagar de tributo, o quanto a sua empresa vai ter que recolher. E a gente trouxe aqui alguns exemplos dos 3 principais. Né? O primeiro deles, se puder passar, ele é o Simples Nacional. Como o nome diz, a ideia dele é ser o regime de tributação mais simplificado. Então, ele foi criado justamente para tentar desburocratizar um pouquinho dessa realidade nossa tributária, que a gente sabe que é tão complexa. Ele é uma tributação que depende da atividade que você realiza. No caso, a maioria de nós aqui, a gente realiza atividade de comércio. Então, vai ter lá uma previsãozinha que é possível comercializar, desde que eu respeite algumas regras. E a principal delas é desde que eu tenha um faturamento, uma receita anual de até 4 milhões e 800. Se eu tiver uma receita que seja menor do que essa, esse pode ser um regime interessante para mim. Se ela for maior, na próxima a gente vai contar para vocês ali outras opções. Qual que é o benefício desse regime? Ele junta uma série de tributos que estão ali listados e aplica uma alíquota só. A depender do seu faturamento como comércio, você pode ter uma alíquota de 4%,
ou algumas alíquotas que variam entre 4% e 19%, e no máximo uma alíquota de 19%. E você vai englobar uma série de tributos. Então esse é um benefício que faz com que muitas vezes você diminua a burocracia e você consiga também reduzir a sua carga tributária e, obviamente, gerar mais rentabilidade para a tua empresa. Vale dizer também, Zé, que eu acho que nós temos alguns pontos, a legislação ela é bem complexa, então a gente trouxe aqui alguns detalhes mais relevantes. Tem algumas situações que são impeditivas, ou seja, mesmo que você tenha a sua atividade prevista na legislação do Simples Nacional, mesmo que você fature até 4.800.000 por ano, se você estiver dentro de algum desses requisitos, não cumprir algum desses outros requisitos que são impeditivos, você não pode estar no Simples Nacional. Exemplo, se você tiver um sócio pessoa jurídica. Então, o Simples, ele é para realmente fomentar a sociedade um pouco menor, com sócios pessoas físicas, pessoas que estão relacionadas efetivamente com o negócio. Se você for um sócio de uma empresa, mas for empregado de outra empresa, essas duas empresas não vão poder se relacionar contratualmente. Se elas se relacionarem, não é impeditivo, mas se elas se relacionarem, a sua empresa não pode ser mantida dentro do Simples Nacional. E além disso, né, o tipo de sociedade, se for uma sociedade anônima, também é um impeditivo. Quando você começa a faturar um pouquinho mais, seu faturamento chega aí até 78 milhões no ano, você tem uma outra opção, que é a opção do lucro presumido. Esse regime, ele é um pouquinho mais complexo que o Simples, só que ele tenta trazer também algumas simplicidades comparado ao regime geral, que a gente vai falar depois, que é o lucro real. Então, nesse regime, você vê que tem a mesma série de tributos, só que ele é aberto item a item, cada um tem uma obrigação, ele fica um pouco mais complexo. E nesse regime, o Estado, no caso a Receita Federal, ela presume o quanto que você está gerando de lucro. No caso do comércio, ela presume que você vai gerar, para fins de imposto de renda, 8% de lucro sobre a sua receita. E para fins de CSLL, que é outro tributo também sobre a renda, 12%. Então, se você tiver uma lucratividade, que na hora que você coloca no papel, pega suas despesas e suas receitas, identifica que essa lucratividade ela é acima de 8% ou de 12%, opa, talvez valha a pena eu pegar esse lucro presumido, porque mesmo eu tendo um lucro maior, eu vou pagar uma taxa um pouquinho menor. Agora, se o seu faturamento é maior, se você não cumpre nenhum desses requisitos, ou mesmo que cumpra, você colocou no papel, fez as contas com o auxílio de alguém que de fato tem um conhecimento profundo, você pode cair dentro do lucro real. O lucro real, ele vai considerar efetivamente todas as suas receitas, todas as suas despesas, para chegar naquele montante que você vai tributar. Então, todos os demais tributos seguirão os mesmos, exceto um que eu vou comentar aqui, mas o seu lucro vai levar em consideração efetivamente a realidade da sua empresa. Então, é importante a gente ter conhecimento desses regimes diferentes e até para a gente provocar, seja nosso time interno ou seja um assessor responsável por olhar isso. Outra diferença rápida entre o lucro presumido e o real é a alíquota de PIS e COFINS, que é um tributo sobre toda a receita. No caso do lucro presumido, essa alíquota é de 3,65%, e no caso do lucro real, ela sobe um pouquinho para 9,25%. Só que você consegue abater ali algumas despesas também, que essa alíquota, na realidade, ela fica um pouquinho menor. Legal, Paulo. Então, vocês percebem que a parte tributária, ela pode sim fazer a diferença. Tem uma carga tributária de um jeito e uma carga tributária de outro. É óbvio que a nossa torcida e a nossa expectativa é que todos possam estar um dia enquadrados como lucro real. A gente quer ver vocês faturando, né? Seguindo aqui, a gente também não pode esquecer das obrigações tributárias acessórias. Tá? A gente falou do enquadramento, da forma que a gente pode se enquadrar para calcular e recolher o tributo, mas a gente tem algumas obrigações perante o fisco, seja ele federal, estadual ou municipal. E é super importante, não adianta nada pagar o tributo em dia, mas não atender as obrigações acessórias. Ou vice-versa, né? Atender as obrigações e não recolher o tributo. Os dois têm que andar junto, né, Paulo? Não, exatamente, Zé. Eu acho que as obrigações que a gente tem legais, elas vão além de você tirar um dinheiro do bolso e dar esse dinheiro como um tributo para o Estado, União, municípios. Você tem uma série de obrigações que são essas que a gente chama de acessórias, que é tudo aquilo que não é efetivamente recolher o tributo, mas que você precisa indicar. Então, a gente listou ali algumas principais. Você precisa transmitir para o Estado todos os documentos fiscais que você efetivamente recolheu, emitiu naquele mês, tudo aquilo que você comprou. É importante os fiscos terem acesso a essas informações para que eles possam também verificar
se você não está cometendo algum crime de sonegação, se você está efetivamente acobertando todas as suas operações dentro da legalidade. Eu acho que um ponto muito importante aqui, e que a gente trouxe já também como um dos inegociáveis, é a emissão da nota fiscal. Eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes, né, Zé? Toda a operação. É isso aí, Paulo. Vocês viram na palestra do Fred, na palestra da Luísa, e nos intervalos está passando os videozinhos, a gente reforça aqui com vocês. É importantíssimo que todas as operações via plataforma tenha o respectivo documento fiscal. E aí não é só emitir o documento fiscal, né? As informações do documento fiscal têm que estar corretas, o tributo tem que estar incidindo da forma correta, a base de cálculo, o enquadramento do código do tributo, tudo isso é importante e vai fazer parte da regularidade fiscal. Aí tem gente que fala, não, mas... E a gente já identificou várias situações em que o seller, o produto custava 500 e a nota fiscal foi emitida de 300. E não era um erro, foi proposital. Não, mas eu precisei de reduzir aqui porque senão a conta não fecha, eu precisava pagar um pouquinho menos de tributo. E olha só o que a gente tem de consequência se a gente descumprir essas obrigações, seja obrigação de recolher o tributo, seja obrigação acessória adequada, uma delas a nota fiscal. Não recolher o tributo. Se o tributo for federal, multa de 75% a 150% do valor do tributo. Se for estadual, multa de 50% a 100% e mais, crime. E o crime aqui não é de detenção, aquele que você vai para a cadeia, paga uma fiancinha e vai embora, não, é reclusão. Reclusão vai iniciar a pena no regime fechado, de 2 a 5 anos, né? Ah, mas isso aqui é pagar o tributo, Zé, eu estou lesando o fisco, estou lesando o Estado, a União. Se eu deixar de emitir a nota, ou não mandar uma obrigação ali, não tem problema. Tem os mesmos crimes. Crime de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo da cobrança do tributo, da apreensão da mercadoria. Se a mercadoria foi importada, pena de perdimento e responsabilização pessoal do sócio. Então, assim, qual que é a mensagem que a gente quer passar para vocês? 100% documento fiscal, procure uma assessoria, contador, um advogado de confiança. Se tiver dúvida, pode fazer contato com o suporte, vocês têm todos os contatos aqui da nossa equipe. E se tiver ao nosso alcance, a gente vai ajudar, vai esclarecer, porque é importante a gente começar e começar correto, né? Porque, afinal, o que é certo, é certo. Mas a gente também gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas para a gente ter também eficiência tributária. A gente faz isso no nosso dia a dia, a gente tem uma área só para fazer isso e vocês também podem fazer isso, tá? Que é buscar eficiência dentro dos limites da legislação. Paulo, o que a gente pode ter de eficiência tributária aí que a gente pode compartilhar com os sellers? Eu acho que é bacana, Zé, que todas essas dicas, elas estão dentro da legalidade. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu quero pagar menos tributo. Mas pagar menos tributo é feio. Não, não é feio. É legal desde que você cumpra a legislação. Então, os exemplos que a gente traz aqui, um deles, a localização do seu centro de distribuição. Isso vai dizer muito sobre a tributação dos seus produtos, vai dizer muito sobre a carga tributária. Então, vale analisar. Cada produto vai ter um tipo de tributação. Cada estado pode ter um tipo de tributação diferente. Então, olhar para isso é muito relevante para você conseguir uma rentabilidade maior para o negócio. Outra coisa, a gente está falando de e-commerce. E-commerce, os estados concedem, concederam e seguem concedendo incentivos fiscais para os e-commerce. O que significa isso? Que os estados podem ou te dar um crédito a mais de tributo, ou reduzir qual vai ser o valor do seu débito de tributo, de modo que o montante que você vai desembolsar no final do mês vai ser menor se você não tiver esse incentivo. E isso vários estados realizam dentro da legalidade, tá? Às vezes é você chegar lá, fazer um pleito formal, mas é importante a gente analisar isso dentro da realidade de cada um dos estados. É importante saber onde estão os seus consumidores, mas às vezes você pode ficar um pouquinho distante, sem afetar a entrega, e muitas vezes rentabilizar do ponto de vista fiscal. E isso vale também para quem compra produtos importados para revender. Então, se você desembaraça esses produtos, se você traz esses produtos de fora, é importante também avaliar qual vai ser o porto de desembaraço. Há vários estados que também trazem incentivos, às vezes não de redução de carga tributária, mas de financiamento do pagamento desse tributo.
traz aqui pelo meu estado, que eu vou te dar um diferimento aqui, você vai pagar esse tributo em 5 anos. Isso pode ser um benefício, isso é fluxo de caixa, isso pode permitir você ter esse dinheiro em mãos e aplicar ainda mais no seu negócio. E por fim, eu acho que o recado que vale, tudo isso de fato tem muita complexidade, mas é importante a gente sempre estar olhando para as práticas tributárias da empresa. É importante ter algum especialista, contratar ou um escritório de advocacia, ou contratar um contador especializado para verificar essas práticas. Porque essas práticas elas podem estar gerando um risco que você talvez não veja hoje, mas no futuro essa conta chega, mas também pode gerar uma grande oportunidade. Eu acho que esse é o recado. Legal, Paulo. E não é só as questões tributárias, né? A gente tem outras legislações que afetam fortemente o negócio de marketplace. A gente também gostaria de compartilhar aqui com vocês mais alguns detalhes, né? Eu separei aqui 3 tópicos inicialmente. Quando a gente fala de leis vigentes no país, aqui são leis gerais, tá? Código Civil, a CLT, né, que é a legislação trabalhista, Código Penal, etc. A gente não pode alegar desconhecimento. Então é importante. Se a gente tem funcionário, tem que estar registrado seguindo a CLT e assim por diante. Mas eu gostaria de dedicar um pouquinho mais de tempo no Código de Defesa do Consumidor e no decreto que regula o comércio eletrônico. Tá? No Código de Defesa do Consumidor, os principais pontos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, a gente precisa ter isso em mente junto nas nossas operações de venda. Tá? O consumidor ele sempre vai ser reconhecido como uma parte mais frágil da operação. Então, se tiver alguma discussão, algum embate, alguma dúvida, vai ser decidido a favor do consumidor. Por exemplo, tem uma situação de entrega. O cliente está falando que não recebeu e você está falando que entregou. Se você não tiver o comprovante de entrega, esquece. Quem está com a razão é o cliente, tá? Informações claras e precisas. A gente é obrigado, é um dever nosso prestar as informações de forma clara e precisa, tá? A gente não pode deixar margem de dúvida para o nosso cliente. Então, quando vocês subirem os anúncios, subirem a imagem dos produtos, descrevam muito bem o produto, tragam todos os detalhes. Quanto mais detalhe tiver, mais informação tiver, melhor é para vocês e também para o cliente, tá? Prazo de entrega. Obviamente que agora, se vocês estiverem na nossa plataforma, vocês vão poder usufruir do Magalu Entregas. Depois o Renan vai falar um pouquinho mais com vocês, mas o que a gente se comprometer com o cliente, a gente tem que cumprir. Depois nós vamos ver as principais demandas, os principais processos. O problema de entrega está lá entre eles, tá? Venda casada. A gente não pode obrigar de forma alguma o cliente comprar um produto para obter outro. Isso é proibido, isso é ilegal. Isso é um dos maiores índices de problema com o PROCON, tá? E as multas do PROCON são pesadas. Não adianta, não, mas é só um produtinho, uma campanha específica. Não, tem que ser 100% claro, 100% transparente com o nosso cliente, tá? Boa fé, a gente tem que agir sempre de boa fé. Não adianta omitir informações importantes. Uma hora isso vai vir à tona, vai dar problema. Então, a nossa ideia é não ter problema. O preço, se a gente divulgar um preço, tem que cumprir aquele preço. Vocês viram um exemplo que o Fred deu, e depois a gente acabou fazendo um limão a limonada. O Ricardo também falou um pouquinho da experiência com vocês. Mas é isso, se o produto custa 1.000 e a gente anunciou por 500 por algum motivo, na hora de cadastrar, a gente tem que cumprir os 500. A probabilidade de a gente receber uma multa do PROCON, receber um processo judicial é muito grande e vai perder, não adianta, né? O direito de arrependimento, a gente precisa cumprir o direito de arrependimento. É 7 dias da data do recebimento do produto. Não tem jeito, está na lei, a gente precisa cumprir, tá? E cobrança indevida, tomar muito cuidado. Se a gente cobrar de alguma forma, alguma coisa do nosso cliente de forma indevida, a gente pode ser condenado a ter que devolver em dobro. Então, tudo isso são dicas do Código de Defesa do Consumidor que vale a pena a gente estar atento e que são os principais ofensores nossos no dia a dia, tá? Mas a gente tem outros fatores também, que é do decreto do comércio eletrônico, né, Breno? Compartilha um pouquinho aí, o que a gente precisa estar observando em relação ao decreto do comércio eletrônico. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar compartilhando um pouquinho da nossa vivência aí, né, do dia a dia.
Isso, Zé. Primeiro, o decreto do ECOM é uma legislação de 2013 e ele nada mais fez do que, diante de um comércio eletrônico crescente, cada vez mais no país, tentar trazer algumas questões regulatórias novas e até mesmo reforçar alguns pontos que o Código de Defesa do Consumidor já trazia. E a gente trouxe aqui um apanhado dos principais deles. Primeiro, são obrigações que são colocadas para o Magazine Luiza e, por consequência, a gente precisa exigir isso dos nossos parceiros também. O primeiro deles é nome empresarial e CNPJ. Isso tem que estar claro no nosso site, por quem é vendido, aquele vendido e entregue que a gente deixa claro no site. Dados de localização e contato. E aí coloca endereço do parceiro, precisa também estar no vendido e entregue. Se você clicar lá, sai razão social, endereço e o CNPJ de todos os parceiros. E alguma forma de contato também, tanto quanto o Magazine Luiza, quanto o contato do próprio seller. Precisa também, o decreto do ECOM traz como obrigação, deixar a descrição detalhada do produto. Então, inclusive, se oferecer, principalmente, se oferecer algum risco à saúde e à segurança. É aquela história, quanto mais detalhe desse produto tiver colocado, a gente vai sentir isso depois, inclusive, no direito de arrependimento, O consumidor já está muito claro para ele todos os detalhes daquele produto, ele vai exercer o direito de arrependimento com muito menos frequência. Preço. Preço e, de modo geral, condições da oferta, A gente precisa deixar claro o preço e condições de pagamento, se tem juro, se cobrar frete, quanto que é esse frete, se cobrar algum outro tipo de seguro, precisa também estar especificado. Aqui a gente fala muito em clareza e transparência para o consumidor. Pode passar, E a gente gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês o tamanho da oportunidade que a gente tem. Hoje, no cenário brasileiro, a gente tem cerca de 93 bilhões que são gastos com discussões judiciais, Isso representa 1,4% do PIB brasileiro. Mais de 78 milhões de processos ativos. Só nos últimos 5 anos, a gente teve 2 milhões de processos com consumidor. Consumidor, cliente insatisfeito, de alguma forma, não foi atendido. E aqui tem uma oportunidade interessante que a gente precisa estar atento. 55% dos clientes que ingressaram com processos judiciais, ele entrou em contato com a empresa e ele não foi atendido. E esse 55% gerou um custo de 500 milhões de reais em processos judiciais. Imagina você, desses 55, se a gente atendesse bem o nosso cliente, metade, 250 milhões a mais, a menos de custo como um todo. Então, a gente tem uma oportunidade na nossa mão. É muito importante esse atendimento. Vocês viram o recado e os insights que o Ricardo e a Bia trouxe para vocês. Tudo isso anda casado, Se o atendimento não for bom, vai desencadear um processo judicial. No processo judicial, se o cliente tiver razão, vai desencadear um custo, E Breno, o que a gente pode ter de perspectiva em relação a esse cenário todo? Você que está no dia a dia, você acompanha os processos. Bom, primeiro é importante falar que desde 2017 o judiciário brasileiro ele vem ganhando eficiência. Às vezes a gente fala muito mal do judiciário, só que eles diminuem volume, os juízes julgam mais processos, mas o que a gente fala aqui, que vê que é a grande tendência no mercado como um todo, é falar em desjudicialização, ou seja, tirar esse problema com o cliente e tudo mais, tirar do judiciário, e a gente conseguir resolver isso no atendimento ou em qualquer outro dos canais alternativos. Aqui a gente está falando muito em fidelização hoje, o Ricardo e a Bia colocaram muito bem isso. Hoje eu acho que atender bem o cliente virou uma questão de sobrevivência, O diferencial que a gente está falando hoje é ações de encantamento, como eles trouxeram bem aqui. Então, é o algo a mais, é fazer diferente, é buscar encantar mesmo o cliente, que no final das contas o cliente vai ficar fiel à nossa marca. Então, estimular o cliente a buscar os canais internos de atendimento, incentivar os meios de resolução consensual do conflito. A gente trouxe aqui 2, que são parceiros do Magazine, Reclame Aqui e o Consumidor.gov.
E não basta também a gente chamar o consumidor para esses canais, só que não ter uma resolução, um nível de resolutividade elevado nesses canais. Então, a gente precisa atender ele e, com isso, a gente manter um alto nível de resolutividade em todos esses canais. Legal, Breno. E quais são os principais problemas que a gente precisa estar se preparando para estar enfrentando no dia a dia, Breno? Bom, olhando agora um pouquinho o cenário Magazine Luiza, Magalu, a gente vê que grande parte dos nossos processos judiciais é falha na entrega. Falha na entrega aqui compreende, não entregou no prazo, ou entregou no prazo, mas um produto diverso do adquirido, ou entregou o produto com defeito. 70% desses problemas. 11% de produto com defeito, 5% de descumprimento de oferta e 4% ainda que o seller não atende direito de arrependimento. Então, aqui vocês podem ficar tranquilos. Começou a operacionalizar na plataforma, não vai fugir disso. Esses vão ser os problemas que vocês vão enfrentar no dia a dia. A gente precisa estar atento, tá? Aqui, compartilhar um pouquinho também para estar atento. Os principais, aonde que esses problemas ocorrem? É Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. É nessa ordem, Zé? É nessa ordem. No Magazine é nessa ordem, no nosso concorrente é nessa ordem. Na Netshoes, depois que nós adquirimos a Netshoes, nós fomos mergulhar para entender, é nessa mesma ordem, tá? E por que a gente está falando que é importante atender bem o cliente? Porque se ele entrar com uma ação judicial, o ticket médio de condenação é de R$ 1.300. Isso começa a afetar fortemente a rentabilidade de todos nós, né? Ah, mas entrou com uma ação judicial, eu estou em dúvida, será que eu faço um acordo? Se vocês não tiverem subsídio para discutir esse processo judicial, faça acordo. O ticket médio é R$ 600. Mas qual que é o ideal? O ideal é atender bem o cliente e evitar que, primeiro, que ele fique insatisfeito e, segundo, que vocês tenham uma despesa, né? Mas o Breno tem algumas dicas aí de como resolver, de como evitar isso, né, Breno? É isso aí. Bom, só complementando, eu acho que mais do que a gente vê que tem razão, a gente precisa comprovar que a gente está certo, tá? O Código de Defesa do Consumidor traz o ônus da prova invertido, né, que a gente fala, que nada mais é do que eu preciso me defender e, na dúvida, o cliente tem razão. É isso que eu preciso comprovar através de documento. Então, as dicas que a gente tem, olhando para os principais problemas, entregar no prazo e manter o comprovante de entrega sempre assinado, olhar para aquelas regiões ofensoras, que é Rio, Bahia, e fazer uma gestão diferenciada desses comprovantes de entrega. Cuidado no cadastramento de preço, né? A gente tem uma trava de preço, mas mesmo assim a gente vê que a recorrência de preço errado é grande. Trabalhar com sempre produtos autênticos, legalizados, de origem comprovada, que vai afetar naquele produto com defeito, que a gente viu que tem grande incidência. E atentar para a necessidade de autorizações especiais, Anvisa, Anatel e por aí vai, todos os órgãos regulamentadores. Isso aqui, pessoal, são dicas que na prática funcionam, tá? A gente fez isso aqui no nosso lado e funcionou, o nosso índice de resolutividade aumentou significativamente. Mas a gente gostaria também de compartilhar com vocês 3 casos práticos, tá? Não adianta nada a gente falar o que prevê o CDC, o que prevê o decreto, o que a gente deve fazer, o que não deve. Vamos olhar um pouquinho na prática. Esse é um primeiro caso de direito de arrependimento. O cliente ele comprou um ar-condicionado, com recebimento, imediatamente ele fez a instalação do ar e passou a usar o produto por alguns dias. Só que ele viu que esse ar aqui não resolveu, muito quente na região, não refresca nada, esse negócio aqui. E com isso, dentro dos 7 dias, ele pediu para o seller, esse aqui é um caso concreto, ele pediu para o seller o cancelamento da compra e a restituição do valor. E aí, Breno? O que o Poder Judiciário decidiu? O que vocês acham? Vocês acham que o juiz, nesse caso, determinou que o seller cancelasse e devolvesse o valor ou não? Quem acha que determinou o cancelamento, levanta a mão, vamos ver. Todo mundo, praticamente, hein? Tem alguns aí que não. E aí, Breno, como é que foi esse caso? Esse direito de arrependimento é bem polêmico, né? Mas a gente vê que, nesse caso concreto, o juiz entendeu que o direito de arrependimento é irrestrito, ele não subordina nenhum requisito, basta o cliente não querer mais aquela compra. Então mesmo que ele instalou o produto, ligou o ar, usou por 2, 3, 4, 5 dias... Está dentro do direito de arrependimento.
E ainda teve um dano moral de R$3.000 nesse caso. Ou seja, muito pior ter ido para a discussão judicial, né? Vamos ver o segundo caso prático, que acontece muito, entrega com avaria. Depois de 30 dias, já não é mais 7, já está 30 dias do recebimento da sua TV de 60 polegadas, o cliente aciona o seller para informar que o produto foi entregue com a tela trincada. Diante desta falha, solicita a troca imediata do produto por outro similar, o seller não trocou, o cliente entrou com uma ação judicial. O que vocês acham? Vocês acham que o juiz mandou trocar ou não? Quem acha que mandou trocar? Meia dúzia, né? Mas se você votar, eu também voto igual aí, viu, Zé? Não, pode... Não, estou só fazendo assim para levantar. E aí, Breno, como é que o juiz decidiu aí? Esse caso também é bastante curioso e polêmico, mas os sellers têm muito em vista que, tendo o comprovante de entrega, a gente estaria isento dessa responsabilidade. Esse caso, o juiz pediu o checklist que o seller entregou o produto em plenas condições para o cliente. Nesse caso, entregou na portaria. O porteiro do prédio assinou e não conferiu o produto. Só assinou o comprovante de entrega. Então, diante disso, mandou trocar a TV e também teve um produto essencial, ainda teve um dano moral de R$4.000. Então, olha só, fora dos 7 dias do direito de arrependimento, mas faltou o que a gente já falou? A prova documental. Não tiver a prova documental, o ônus da prova é do vendedor, o cliente tem razão. E aí a condenação, R$4.000 dá para comprar aqui quase 2 TV, praticamente. Esse caso vale lembrar que ele teria até 90 dias para reclamar de vício aparente. Entra no caso de artigo 26 do CDC. Então é muito importante esses detalhes. E um último caso prático é em relação a um erro de anúncio. Acontece muito. Vamos ver. Em busca de um notebook novo, o cliente se depara com uma oportunidade imperdível. O notebook no mercado em geral custa R$ 1.900, sendo vendido por R$ 400. Aproveitando o excelente preço, ele compra 3 unidades para presentear seus filhos. Percebendo o erro, o seller quer cancelar as vendas, mas o cliente insiste na entrega pelo preço anunciado. O seller, obviamente, não entregou, o cliente entrou com a ação na justiça. E aí, o que o judiciário decidiu? Mandou entregar os produtos ou não? Quem acha que mandou entregar pode levantar a mão. Vixe, todo mundo, né? Isso aqui o Fred falou mais cedo também, não tem nem jeito. Como é que o judiciário decidiu, Breno? Também entra dentro da discussão de preço vil, né, erro crasso e tudo mais, mas mandou entregar os produtos e também teve um dano moral, né? A gente vê que muitas vezes quando o seller resiste muito à questão, vem dano moral e tudo mais de R$ 3.000. Então, outra dica que a gente já passou, muito importante na hora de subir o produto na plataforma, preço, verificar todos os detalhes. Isso, aparentemente, num primeiro momento, não, é só subir e tal, aperta o botão aqui, não sei o quê. Mas depois isso pode dar uma dor de cabeça tremenda, né? E aqui, nesse caso, o cara comprou 3. Mas imagina 20 pessoas, cada um comprasse 2, 3, a gente estaria falando de uns 100, 200 notebook, olha o tamanho do prejuízo. E não adianta, o judiciário vai julgar favorável ao cliente. E, por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês, é quase que um resumo disso tudo, mas se vocês gravarem, e mais do que isso, aplicarem essas 10 dicas no dia a dia, eu tenho certeza que vocês vão estar dando um passo super importante para ter um sucesso no marketplace, tá? Então, primeiro, que a gente já falou, regularidade da empresa. Cuidem da regularidade fiscal da empresa, da regularidade jurídica da empresa. Regime de tributação e obrigações acessórias. Busquem o melhor regime para vocês pagarem menos imposto dentro da legislação, mas pagar de forma correta. Entreguem as obrigações. Emitam nota fiscal. Isso não é nada demais, é nossa obrigação. Isso é regra, não é exceção, tá? Cumpram o que determina o Código de Defesa do Consumidor e o decreto do e-commerce, que a gente vai evitar esses processos, essas demandas judiciais. Muito cuidado com o anúncio, imagem, descrição do produto. Se for produto que tem registro em marca, precisa ter autorização das marcas, isso pode gerar um problema enorme para vocês,
Tá? Autorização especial, produto, autorização da Anvisa, autorização da Anatel, produtos originais, não vendam, não subam na plataforma produtos falsificados, produtos eventualmente oriundos de roubo, contrabando, tomem muito cuidado com isso, criem cheque, criem detalhes de averiguações, de regularidade, de autenticidade. Emissão da nota está aqui, não podia estar de fora das 10 dicas importantes. Cumpram o direito de arrependimento e cuidem do prazo de entrega. Eu acho que se a gente conseguir colocar em prática essas 10 dicas, vocês já estão um passo de ter um tremendo sucesso na plataforma de marketplace. E se estiver na plataforma do Magalu, mais ainda, né, gente? Aí não tem jeito. Obrigado, espero que vocês possam ter aproveitado aí essas dicas aí nessa tarde de hoje, tá? Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.